A vida nunca fica mais fácil. É a gente que precisa ficar mais forte. Isso vale para a vida e isso vale para vendas. Hoje, os times comerciais precisam ser ambidestros. O que significa isso? Tem que ser tecnológico, mas tem que ser humano. Tem que vender muito, mas tem que vender bem. Tem que olhar para o processo sem perder a agilidade. Ou seja, cada vez vai se adicionando uma camada de desafio e com isso a gente vai precisar adicionar uma camada de competências. E é exatamente por isso que a gente precisa utilizar tudo que existe à disposição em termos de recursos a nosso favor. E o bate-papo deste episódio de hoje é exatamente sobre isso. Como utilizar CRM, inteligência artificial para hiperpersonalizar e construir resultados cada vez mais consistentes. Bora nessa? Segundou, e dessa vez eu já quero começar com uma polêmica, porque o meu convidado de hoje falou: por que segunda de manhã e não domingo de noite? Eu já deixo aqui para você, né, que tá nos ouvindo, melhor segunda de manhã, melhor domingo de noite, porque qual que é a ideia desse rolê aqui? Assim, segunda, meu amigo, vai ter que entrar no mood do rolê. Então, assim, a ideia é já ou tá no busão, ou tá no carro, ou tá a caminho do aeroporto, sei lá, mas já tá entrando no clima para poder bater meta, entendeu? Então, esse é o negócio. Então, por enquanto, vai ficar no Segundou. Então, Segundou, e você que está aqui nos assistindo hoje vai ter a oportunidade de ouvir um cara que, assim, eu já falei isso para ele, mas ele não acredita. Mas eu estive na NRF 3 vezes e 2 vezes eu tive a oportunidade de assistir ele. Ano passado, que foi quando eu assisti, assim, decentemente, foi sem dúvida uma das melhores palestras que eu assisti. E ela não acontece dentro da NRF, ela acontece antes, né, e em alguns casos depois da NRF, e é por isso que hoje eu trouxe ele para perto, né, porque aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. Eu achei bacana, espero que vocês gostem, né, porque tá aqui comigo hoje Marcelo Toledo. Chega mais, cara. Sobrevalorizado pra caramba, né? Ó, segunda-feira, às 7 horas da manhã, nem ferrando. Lança domingo à noite. Lança domingo. Não, vai segunda-feira, fim do dia. Mas para com isso. Segunda-feira de manhã, pro povo já entrar no mood. Porque como é que ela nasceu, Salesforce? O pessoal começa a trabalhar efetivamente quando? Segunda-feira é o dia do rolê, né? O dia dos forecasts. Você tem que revisar todo o pipeline de vendas, o que vai acontecer, o que vai acontecer, blá, blá, blá. A gente tem que bater meta, né? Como diria Caíme, vamos bater meta. Bora bater meta. Prazerzão tá aqui, obrigado pelo convite. Você é família? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E o Marcelo, cara, ele trabalha numa das empresas, eu tenho uma super admiração, sou puxa-saco mesmo, porque o pessoal que me conhece sabe que eu sou a louca do CRM, né? Muita gente, lá da Tailândia, tá, Marcelo? Eu nunca me refiro aos vendedores brasileiros, nem gestores comerciais do Brasil, eu gosto de trabalhar uma amostra externa, né? Tem uma certa aversão a esse negocinho chamado CRM, e a gente vai falar um pouco sobre ele, mas antes da gente entrar nesse assunto... Nossa, esse papo é muito anos 70. Já é polêmico. Esse papo é muito anos 70, não existe mais isso. Não existe mais isso, não. Só nos países muito atrasados, né? Provavelmente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Porque hoje você está na Salesforce, mas você tem uma trajetória, né? Já passou por muita coisa, então conta aí, desde aquele primeiro projeto de automação que você fez na sua vida. Não, mas começou muito antes. Eu era músico da noite, molequinho, ia lá, tinha que vender minha banda pros lugares e tal, então isso foi muito mais inspirador que o primeiro projeto. Não, eu estudei tecnologia, eu fiz faculdade de música, não terminei, mas estudei tecnologia. E aí meu primeiro trabalho foi na Accenture, não chamava Accenture, chamava Andersen Consulting. Uau, é verdade. Tinha uma divisão de sistemas lá e eu trabalhava nesse lugar. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei mesmo. E era o máximo, de terno e gravata e tal. Eu era programador de computador, depois analista de sistemas, mas foi lá que eu descobri que eu gostava de vendas mesmo. E aí num desses projetos, fiquei um tempão lá, num desses projetos eu fui trabalhar para a Unilever e a Unilever acabou me absorvendo nessa história. E foi exatamente aí que a gente fez o primeiro projeto de automação de força de vendas inteira. Todos os vendedores da divisão que eu trabalhava, que era a divisão de produtos pessoais e de higiene, usando um computador, notebook,
Gente, isso foi em 1991. É tempo. Tá começando a internet. Nem tinha né? internet, era outro tipo de coisa. Mas os computadores também não eram tão levinhos assim. Mas a gente desenvolveu um sistema, foi entender comportamento mesmo do vendedor. Eu me mandei para Dourados, no Mato Grosso, para acompanhar o vendedor, para entender a infraestrutura, para entender as dificuldades, a rotina do cara. E a gente conseguiu fazer o que hoje se chamaria de UX, UI. Né? A gente conseguiu desenvolver uma solução de tecnologia para ajudar a vida do vendedor, dando mais poder para ele. Né? E no final, de 88 para cá, mudaram várias coisas, mas no final das contas o conceito é absolutamente o mesmo. Né? A lógica, né, por trás de todo esse objetivo. Como é que você dá poder pro teu cara de vendas para ele trazer mais e melhores negócios para a tua empresa, né? E consegue bater todas as metas definidas. Depois eu fui para marketing, trabalhei muitos anos em marketing, na Diageo, na Ambev, muitos anos na Ambev, depois passei um tempinho na Microsoft, depois voltei para fazer o turnaround, né, aquela virada, a reestruturação da cervejaria Kaiser. Caramba! A gente vendeu para a FEMSA, depois a FEMSA vendeu para Heineken. Enfim, sou bem rodado. Tô vendo. E tô nos últimos 4 anos na Salesforce feliz da vida. É incrível. Que legal, né? Eu tava em Nova York, adoro essa parte. Esses dias eu passo assim, na frente da Salesforce. Eu lembro que a segunda vez na vida que eu fui para Nova York, que eu vi o prédio da Salesforce, eu parei, eu tenho essa foto, né? Porque eu já tinha essa admiração pela empresa, porque eu acho que essa coisa da tecnologia em vendas, né? Eu não sou tão rodada quanto você, mas são 20 anos trabalhando na área comercial. E só quando eu comecei a trabalhar com uma venda mais complexa, foi que eu tive acesso a esse tipo de tecnologia. E eu lembro que eu fazia tudo no caderninho, né? Então, para mim, foi uma grande descoberta falar, tem uma maneira de eu acessar esses dados de uma forma mais inteligente. Eu não preciso mais ficar fazendo planilha e não preciso ficar atualizando, porque você faz a versão 2, a 2024, ponto não sei quanto, né? E você já nunca mais sabe. Final 02, certo, né? Final 02 certo, exatamente. E uma das coisas que mais me surpreendeu nesse universo foi isso, porque eu fiquei maravilhada quando eu descobri que existia um negócio como esse. Mas, do lado de cá, na minha vida de consultoria, um dos primeiros grandes projetos que eu tive a oportunidade de conduzir, assim, liderando na vida, foi para implementar um programa de gestão de vendas, que era um CRM, né? Numa grande empresa de tecnologia, de telecom, que tinha muita dificuldade. E eu lembro que a gente fez um processo ao contrário. Eu lembro que eu cheguei até para minha cliente Ieda, né? Se você estiver nos assistindo, você vai lembrar dessa história. Ela falou, a gente fez um projeto incrível, a gente parametrizou tudo, tá com a cara da empresa e o pessoal não usa. Eu falei, se eu fizer o treinamento e eles no final pedirem por um produto como esse, você me paga o dobro? Foi muito nível de autoconfiança, né? E aí a gente criou um programa ao contrário. A gente foi criando as dificuldades e pedindo pro pessoal ir tomando decisão. E aí eles começavam a buscar os dados. E aí a gente falava, coloca aqui nessa planilha, vamos usar todo mundo a mesma planilha, vamos usar todo mundo a mesma base. A gente foi criando um modus operandi que eles começaram a ver a vantagem de ter um lugar único para consolidar as informações. E aí eu lembro que rodamos várias turmas e ninguém pedia, né? E aí o nome do cara era Eduardo, ele era um top account dessa empresa. Ele chegou para mim no final e falou, nossa vida seria maravilhosa se a gente tivesse um programa que, sei lá, um sistema que consolidasse tudo isso. Eu falei, nós temos. E aí eu falei, olha, chegou a minha hora, né? Ganhou em dobro? Porque, não ganhei em dobro, mas o cliente ficou super fidelizado, fiz muitos projetos nessa empresa, sou super amiga, inclusive, né, de umas das gestoras desse programa lá até hoje. E eu vejo, né, que os anos passaram, e sei lá, isso foi em 2013, a gente está em 2025, e eu ainda chego nas organizações, e quando eu vou conversar com os diretores comerciais, uma das principais queixas são, né, poxa, o time não usa dados, o time ainda fica na folhinha, o time ainda acha que CRM é coisa de microgestão. Eu sei que isso parece conversa dos anos 80, e aí eu vou pedir para você que é rodado, né, trazer um pouco dessa perspectiva. Quais eram os desafios que existiam lá atrás e quais são os desafios que existem hoje e como que um sistema como esse consegue apoiar, né, o time comercial? Acho que você está trazendo é um aspecto muito importante e ele diz respeito à adoção
E acho que isso diz respeito à adoção de tecnologia, mas diz respeito muito ao que a gente chama de change management, né? As mudanças comportamentais das pessoas para se adequarem a alguma coisa que muda, né? Qualquer coisa que Mexeram muda. no meu queijo. Mexeram no meu queijo, exatamente isso. Eu acho que sim, a gente ainda tem desafios como esse. Eu acho que o que a gente talvez no passado tenha feito mal, e eu não estou falando da empresa que eu trabalho hoje, mas foi vender os benefícios de como um vendedor que consegue, a partir do momento que ele está se organizando melhor, se planejando melhor, que ele está tendo mais dados na hora da tomada de decisão, que ele está tendo mais argumentos na frente do cliente, que benefício vai ter para a vida dele. E eu não estou falando só de bater meta, eu estou falando talvez de economizar tempo, que ele poderia estar fazendo outras atividades mais interessantes para si, né, para pessoa física e pessoa jurídica, se ele usar alguma coisa de forma padronizada e estruturada, né? Então, acho que a visão do tomar melhores decisões, tirar melhor proveito, ser mais produtivo, conseguir vender mais e melhor, entregar mais valor para o teu cliente, talvez a gente tenha deixado para segundo plano e tentado muito mais goela abaixo nas equipes. E eu acho que a combinação sempre tem que ter um goela abaixo na perspectiva de que você está trazendo alguma coisa que vai fazer bem para a empresa como um todo. Mas eu acho que essa conquista, essa maneira de vender o peixe para a equipe comercial não necessariamente a gente fazia da maneira correta. E não é sobre barreira de adoção de tecnologia. A gente falava um pouquinho antes de começar aqui, né? Eu tenho tido algumas oportunidades de interagir com clientes. E aí, puxa, muitas vezes, ou algumas vezes, não muitas, graças a Deus, mas, não, mas é que a equipe é uma equipe mais madura, mas é uma equipe de muito tempo de casa, que está muito acostumada com o processo e tal. E aí a sacanagem é perguntar para esse mesmo gestor, esse perfil de pessoas que tem na tua equipe não usa Uber, não usa iFood, não compra na Amazon, não compra no Mercado Livre. É sobre isso, né? Eles já estão... A gente brinca que é a consumerização, né? Então, a tecnologia foi transformada de uma forma intuitiva para que todo mundo use. Você não vai dar treinamento, você não precisa vender o peixe de usar um Uber, né? O benefício está lá. Talvez tenha aí um componente de comparação interessante para a gente. Não, e acho que dá para ir além, né? Porque se a gente para pensar do lado do comprador... Há quanto tempo a gente tem que ficar preenchendo RFP? Aí lembra quando vinha aquele Excel lá que você tinha que preencher, porque o comprador ele precisava calibrar, equalizar as propostas. Então, assim, ele também está adotando tecnologia. Hoje você assina contrato de forma virtual. Hoje você se comunica através de plataformas digitais. Então, em algum momento também existe uma resistência da própria empresa em relação a como a equipe vai receber, porque não existe, talvez, essa noção dos próprios impactos positivos. Para mim, a sensação que eu tenho é que às vezes se perdeu. Né? Meio que assim, já que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aí, até fazendo um paralelo, porque você trouxe essa coisa de mexer no meu queijo, que não é só com tecnologia. Eu, durante a minha carreira, apoiei algumas empresas com implementação de rotina de vendas. E é um negócio interessante, porque você pega lá o modelinho Ambev. Pô, tava na hype. Todo mundo querendo 300 indicadores, né? Um monte de padrão de reunião matinal, reunião vespertina, reunião de planejamento semanal, etc e tal. Vamos fazer? Vamos. Mas vamos fazer na empresa tal. E eu lembro de um caso que foi interessante, porque eu cheguei na empresa tal para implementar o processo de rotina e tinha um vendedor que odiou esse negócio e pediu demissão e foi embora. E depois de um tempo, essa empresa se fundiu com outra empresa. E quando eu cheguei lá para implementar a rotina, eu juro por Deus, o cara estava lá. E passou um tempo, outra empresa do mesmo segmento me contratou para implementar a rotina e o cara estava lá. Na quarta empresa que eu cheguei para implementar a rotina, ele olhou para mim e falou, deixa eu te falar um negócio. Ou você cria uma carrocinha de cachorro-quente, faz seu negócio do seu jeito, ou você entende, né, que não é uma questão de que é moda, de que é uma onda. Cara... o mundo inteiro mudou, é arrogância demais a gente achar que só a maneira de vender permanece a mesma. Né? Então, assim, o que eu sinto às vezes é um descolamento entre a evolução tecnológica que o mundo está tendo e o vendedor que, assim, a gente conhece o vendedor até hoje que não larga a capanga. Né? Então, assim, cara, não é possível. Tudo bem que funcionou até aqui, mas o mundo é outro. E aquilo que deu certo, fazer o que deu certo, nem sempre vai te proporcionar esse mesmo resultado. E às vezes a sensação que eu tenho é um pouco disso, de que a resistência vem da não necessidade
ou de isso aqui é microgestão disfarçada. Como que você que está no front vendendo esse troço todos os dias, né, percebe essa, tanto por parte do usuário, dos gestores comerciais, dos diretores comerciais da área de tecnologia, porque você tem 4 stakeholders aí nesse rolê. Como que você enxerga isso? Eu enxergo que a falta de evidenciar o benefício talvez seja o principal dificultador disso. Eu me lembro, quando você estava falando, eu fui vendedor já na vida, óbvio, mas eu me lembro de reuniões com Walmart, pode falar o nome de... Reuniões com Walmart, você chegava na frente do cara, você não tinha informação nenhuma, né? E nem era nessas grandes empresas, era na minha própria empresa. E o cara puxava o relatório, né? O comprador puxava o relatório, via lá quantidade de days on hand, métrica linda, né? Dias de estoque do teu produto, né? Aí leva em consideração o giro do estoque, blá, blá, blá. E ele fala, cara, eu não vou comprar de você esse item, porque eu tô com 23 dias de estoque, então vem aqui semana que vem me vender, né? Usando um exemplo bem estapafúrdio, mas caramba, colocava a equipe comercial numa situação de pouco privilégio na frente de um cliente que estava muito bem municiado de informações para apertar mais, para tirar melhores condições comerciais, ou esse cara falou, eu não vou comprar, você vai voltar semana que vem, mas se você me der 10% a mais de desconto, eu fecho agora, né? Então, no final das contas, eu tenho a sensação de que esse... Às vezes a gente se estrutura demais, a gente desenha um caso de negócio super complexo, vende o projeto para o conselho de administração, vende o projeto para o CEO, e a hora que a gente aterriza, talvez a gente não tenha tido a mesma preocupação de vender esses benefícios para as pessoas. E eu acho que tem uma coisa que... Na empresa que eu trabalho hoje, na Salesforce, quer dizer, entender lá a experiência do cliente de uma maneira abrangente, a experiência do teu usuário também, de uma maneira mais abrangente, para oferecer para ele alguma coisa que seja amigável, que seja fácil, intuitiva, e que o benefício esteja o tempo todo lá, né? E a gente fala de CRM, é bem importante, Carol, quando eu ouvi pela primeira vez CRM, eu pensava sempre num funil de vendas business to business, né? Então eu trabalho numa empresa que tem que vender para outras empresas, então eu pego um cara que ele é um suspeito, transformo ele num lead, qualifico esse lead, quente, morno, frio, aliás, o contrário, né? Frio, morno, quente, faço a conversão e depois faço a nutrição da fidelidade desse cara, né? Então essa era a lógica. Agora quando a gente fala esse CRM, é um mundo de possibilidades. É, né? Isso que eu ia falar. Agora vamos falar da coisa boa, benefício. Né? É um mundo de possibilidades que vão estabelecer, reimaginar a relação da tua empresa, cliente, né? Onde eu represento como vendedor, com todos os seus clientes. Então significa conhecer muito bem o cliente, significa conhecer aquilo que é adequado para vender para ele, significa ter num lugar único todas as informações sobre a performance desse cliente, significa ter inteligência, né? E a gente falava um pouquinho antes também, que a inteligência artificial, que não é inteligência artificial desde um montão de tempo atrás, né? Porque isso, quando eu fiz faculdade, a gente já estudava esse assunto e olha que faz bastante tempo. Mas o que a gente tinha era o preditivo, né? E agora a gente tem o generativo e daqui a pouquinho agora a gente está na época dos agentes, né? Agentes autônomos, mas a beleza disso é que no momento que eu posso auxiliar a vida deste vendedor, oferecendo algo como aquilo que a gente chama de melhor próxima ação. Então você está na frente de um cliente ou você está se preparando para o... Olha como é a coisa da... Não sei se você quer entrar agora em inteligência artificial. Vamos lá. Vamos falando. Mas assim, cara, você tem hoje ferramentas que você aperta um botão e fala, sumariza para mim o que está acontecendo nesse meu cliente no meu processo de preparação para uma visita. Aí pede para sumarizar a visita e fala, cara, o que eu tenho que fazer nessa visita? Frente à realidade do cliente, frente àquilo que ele te comprou, frente à campanha que está em curso, frente à data do varejo, frente a qualquer aspecto, o que eu tenho que fazer para esse cliente? O que eu tenho que oferecer para ele? Então, recomendação de pedido, recomendação de sortimento, preço ótimo para aumentar o giro, campanha, promoção, tática para... Tudo isso...
como insights acionáveis, né? Insights práticos, concretos, que você capacita a tua equipe a, na frente do cliente, recomendar aquilo que vai ser melhor para ele. Mas essa base de dados, aí é pergunta de leiga, Claro. tá? Essa base de dados, uma parte você importa de histórico da organização, mas tem uma parte da base de dados que tem a ver com o que o executivo comercial imputa ali dentro também. Tem sim. Porque eu acho que esse é um ponto, Tem né? sim. Quando você não tem dados confiáveis, você também desconfia do que vem de lá. E também tem este lugar. O pessoal fala, eu vou ficar colocando a minha reunião. Hoje em dia já grava, já resume, né? Enfim, mas como mostrar que o dado que a gente fala do small data, né? Como que mostrar para o cara que esse dado que ele coloca é às vezes o mais relevante, porque é aquele que só ele tem. Vocês chegam nesse nível de... Cada indústria, ela tem sua peculiaridade na utilização dessas ferramentas de CRM, que você precisa ter mais granularidade na informação, menos granularidade. O que a gente tem é o seguinte, existem os dados podem estar no teu sistema de gestão, lá no teu ERP, os dados podem estar no teu Data Lake, os dados podem estar no Salesforce. Uhum. O que existe hoje, que é talvez uma grande revolução, é que você tem uma camada de integração desses dados todos, que pega esses dados de qualquer lugar que ela esteja, sem necessidade de copiar o dado. Sim. Aí tem, sem entrar em termo técnico, até porque eu não sou técnico, mas você limpa, harmoniza, define a informação precisa, e essa camada de dados permite que você tire os insights, né, a inteligência daquilo que você precisa fazer naquele cliente. Né? Eu acho que esse talvez seja o grande pulo do gato que vai facilitar a vida. E com relação... Isso não existe ainda, mas eu estou aqui especulando, né? Aliás, especulação minha, porque eu nunca vi isso, né, nas conversas, nem é do meu alcance, nem das conversas da empresa, mas você para e pensa e vê como é que o mundo evoluiu nessas capturas de informação, seja nesses aplicativos que eu comentei, né, todos que a gente já usa há bastante tempo, mas seja na inteligência artificial, hoje, usando o conceito de linguagem nativa. Então, você não precisa parar e ficar digitando tudo necessariamente daqui para frente. Você pode contar, falou, sistema, eu fui lá, vendi o que está ali no pedido, aí eu fui lá, vi que tinha umas oportunidade de comprar mais umas pontas de gôndola naquele supermercado, eu vi a oportunidade de fazer uma ação de rebaixa de preços ou uma ação de 3 por... pague 2, leve 3... E o sistema vai registrar, vai capturar. Essa parte de entrada de dados... Nem digitar, né? Cara, não precisa mais, né? Já existem tantas interfaces fazendo isso. Porque teve a época do passar limpo, né? Porque eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento e eu pedi pro pessoal assim, vamos lá, vamos estruturar aqui gestão do tempo, né? Quais são as nossas atividades? Aí o pessoal colocava lá, relacionamento com o cliente, desenho de proposta, não sei o quê. Aí tinha assim, uma que era engraçada, que era reembolso de despesa, né? E aí o cara botava lá que ele passava 10%. Eu falava, gente, mas por quê? Porque ele passa muito tempo procurando a nota fiscal, fazendo cálculo de quilometragem. E aí tinha isso, né? Registrar as informações no CRM, porque eles tiravam um período do dia na semana para pegar o caderno e passar para o CRM. Porque mesmo que ele tivesse um computador ou um iPad na mão e por aí vai. Então, não tinha essa cultura. Hoje, a gente já tem, né? E eu lembro que quando a gente passou por essa migração também, eu trabalhei muito com indústria farmacêutica, né? E as farmacêuticas, elas criaram um programa de digitalização, que foi só mudar do VA de papel, que era o Visual Aid, né? Que era um papel que ele chegava na frente do médico e ficava fazendo propaganda, pro iPad. A gente teve que fazer um trabalho de change management. Hoje em dia, todo mundo fica excitado quando pensa que vai ter da empresa um smart, né? Até porque eu uso pro filho jogar joguinho e por aí vai. Então, assim, a gente vê que existe uma resistência natural, mas eu acho que talvez também falte isso que você trouxe. Como que eu mostro os benefícios? Porque quem aqui trabalha com vendas, acho que a maioria de vocês sabe, quantas vezes a gente já perdeu tempo pegando dados no time de faturamento, pegando dados com o time de jurídico, pegando dados de receita contábil, pegando dados de histórico de cliente. A gente passava um tempão juntando isso para poder tentar parar e tentar ver conexões entre essa informação e aquela, para que a gente pudesse minimamente, às vezes, fazer um forecast, porque estava sendo pressionado por causa do orçamento, né? Ou para poder criar um plano de ação para mostrar na convenção de vendas, né? Então, assim, aí hoje a gente tem esse recurso na mão,
né, em algum momento a gente não consegue fazer a melhor utilização dele. Então, acho que esse é um assunto que pode parecer antigo, mas que ele, putz, acho que 9 de 10 clientes que eu atendo trazem essa dor. Você sabe que eu trabalhei bastante tempo em marketing, a gente tinha o conceito lá dos embaixadores, né? Embaixador de marca e tudo mais. Me veio à cabeça isso, quer dizer, quando eu lembro desse projeto de automação da força de vendas na Unilever, a gente escolheu 5 dos melhores vendedores da companhia e fez com eles um projeto piloto. E esses caras eram os caras que irradiavam o êxito, né? Porque eram caras super queridos pela Isso é empresa importante, e pelo resto da equipe, admirados. E eles estavam sendo as cobaias, né? Os pilotos, para esse novo processo de vendas. E, cara, deu muito certo isso na adoção, provavelmente por conta disso, de termos escolhido as pessoas certas para replicar esse modelo e para criar aquele movimento positivo, aquela onda positiva de que, puxa, pode ajudar, pode ser incrível. Eu tenho a impressão que a gente acaba talvez passando por cima de coisas que são simples, né? Você falou que esse relatório de despesa é uma coisa absolutamente simples de você simplificar num sistema, não tem nada a ver com o CRM, mas e que você tira esse trabalho operacional do vendedor, permitindo que ele se dedique mais ao cliente. Eu gosto muito de uma ferramenta analítica. Aliás, eu sempre gostei muito dos indicadores e tal, mas a gente tem uma ferramenta analítica chamada Tableau, que é um padrão de muitos mercados e tal. E a beleza é que hoje em dia você abre o teu celular e você vê lá todos os indicadores de performance daquele cliente, daquele teu mundo, né? Inclusive que talvez você esteja gastando mais do que deveria no relatório de despesa, né? Mas, e a maluquice de hoje em dia é que você consegue conversar com essa ferramenta de analíticos, falar com ela me conta qual é a rentabilidade média dos clientes da região versus a rentabilidade média, e obviamente em linguagem natural ele traz a informação. E isso vai muito além, vai a ponto de você, se você esqueceu de fazer a pergunta ou se você não analisou, a ferramenta mostrar para você, você está esquecendo de analisar esse aspecto aqui. Né? Então ele já traz um pré-diagnóstico na inteligência e te mostra o que você tem que fazer dentro daquele cliente. Acho que às vezes o próprio time não sabe, né, todo o potencial, porque, de novo, não é só registrar a visita, gente, não é só mudar a linha do funil que está aquele cliente, vai muito além disso. Né? Você deu esse exemplo do Mercado Livre, do iFood, etc. e tal. Eu sempre falo isso dos smartphones. Ninguém tem uma aula para usar o smartphone. Não, deve ter um gravador nesse troço aqui. Né? E você acha o gravador. Então, assim, você intuitivamente, e talvez o que falte é o básico. Seu vendedor, vamos lá. Que foi esse treinamento que eu fiz lá atrás para esse meu cliente do Mercado Telecom. O que você gostaria que essa ferramenta fizesse por vocês? Ela faz. Ela faz também. Então, às vezes, é um processo até o contrário. Dizer assim, o que você precisa para que a gente mostre como que você acessa. Porque tem muito dessa venda que ela é feita errada. Mas eu queria... A gente já falou um pouquinho de inteligência artificial, já falou um monte desse negócio CRM aí, mas eu queria aproveitar a sua experiência, principalmente com vendedores, aí Brasil afora, aliás, mundo afora, né? Porque eu não contei pra vocês, mas eu conheço. A primeira vez que eu vejo o Marcelo em solo brasileiro é agora, gente. Eu precisava trazer isso, né? A gente se conheceu, né? Em Nova York, ano passado, nos encontramos lá esse ano. Então, assim, primeiro encontro em solo. The book is on the table. The book is on the table total, né? Então, você tem essa experiência, e eu penso muito nisso, nesse perfil do profissional da área comercial. Né? Para você que lida com varejo, para você que lida com consumo, o que você enxerga hoje? Como assim, cara, se você fosse contratar um vendedor, não para o seu time, porque o seu negócio vende uma coisa diferente de para quem você vende, né? O que você entende que é um aspecto fundamental, considerando toda essa necessidade de adoção tecnológica, capacidade de adaptação? O que para você é fundamental hoje num profissional de vendas? Bom, tem aquele clichêzão, mas que não deixa de ser verdade absoluta, né? Tipo, o cara não dá certo em nada, vai trabalhar com vendas, né? O que eu tenho visto de engenheiros brilhantes trabalhando com vendas, de gente super inteligente, pronta e com orgulho de dizer, cara, eu trabalho com vendas. Vou dizer uma coisa para você, eu sempre fui muito próximo da equipe de vendas, de todos os lugares que eu passei. Eu acho que isso se intensificou mais quando eu fui trabalhar em marketing,
que por eu falar mais a linguagem do time de vendas, eu conseguia ter mais êxito e eles priorizavam os produtos que eu cuidava. Mas eu tenho a impressão que demora um tempo na tua vida para você entender que não existe nenhuma área na empresa que seja mais importante que a de vendas. Você pode ter um produto brilhante, criado com inovação, espetacular. Você pode ter um sistema financeiro espetacular. Você pode ter os melhores profissionais de RH. Se você não tiver uma equipe de vendas extremamente capaz, extremamente animada, engajada, apaixonada, doida de tesão para vender, você vai falhar, não tem como, né? Então, eu acho que tem... E eu também sou, pessoalmente... a gente sempre fala, não, o vendedor só vive... vamos colocar isso de uma maneira... bem não vulgar, mas assim, cara, o vendedor ele é movido a estímulo, né? Todo mundo, obviamente, quer ter sua recompensa financeira. Mas putz, da mesma maneira que você tem que rebaixar o preço para o teu consumidor comprar teu produto, você tem que dar um incentivo para o vendedor. Não necessariamente. Eu acho que realmente você dar a ferramenta pode ser até mais importante do que você dar um incentivo financeiro, né? E acho que a gente está vivendo numa transição de mundo super interessante que, se eu mostrar os benefícios de um tipo de comportamento, de um tipo de ferramenta, e dizer, cara, você vai conseguir ter mais tempo com o teu filho ou com a tua filha, cara, é um benefício super concreto que talvez valha mais do que 3% de comissão a mais que ele vai ter, né? Até porque acho que essa coisa do modelo de incentivo, ela hoje está sendo cada vez mais discutida. Porque, de novo, gente, tá tudo mudando. Então, assim, aquela conversa da cenoura, né? Ela não cabe mais em alguns contextos. É claro que, no caso de vendas, né? Uma das coisas que faz as pessoas quererem ir para essa área de vendas é, poxa, eu confio tanto na minha performance que eu topo que uma parte da minha remuneração seja variável e que ela ande de acordo com o meu resultado, porque eu acho que tem um pouco disso, né? Se você chegar em outras áreas e criar indicadores, falar o seguinte, ó, a gente tem esses indicadores aqui, se vocês atingirem essas metas, vocês têm esse salário, mas se não, você vai ver que nem todo mundo vai topar. Então, o vendedor, ele tem, em algum momento, essa autoconfiança e ele enxerga essa possibilidade, ele trabalha para alcançar aquilo, às vezes, não é nem para ter um salário alto, é para ter um salário justo, porque, às vezes, o piso, né, a base, ela sempre foi. Não faz sentido. Então, acho que tem um pouco desse lugar. Mas eu acho... eu acho que eu não respondi tua pergunta. Do perfil, né? Para mim, e isso eu uso o tempo inteiro para contratar pessoas, eu vou para a pessoa que tem fome. Eu vou para quem vai enxergar naquela oportunidade uma maneira incrível de mudar a sua vida, né? Em geral, são pessoas muito mais de atitude. Graças a Deus, a questão de inteligência, a gente vê gente sempre muito bem formada, sempre muito... Mas o apetite, né, para trabalhar, para se dedicar e o encantamento sobre aquilo que a nossa empresa, a nossa equipe pode fazer por aquela pessoa, para mim é uma... Perdão, era só para não esquecer de falar isso. Não, acho que é essa coisa da fome, né? Eu gosto muito de uma frase da Adélia Prado, que diz, né? Eu não quero nem a faca e nem o queijo, eu quero a fome. Porque às vezes você tem a faca e o queijo. E às vezes o que acontece é isso. A gente acha que time de vendas é só faca na caveira, faca no dente, sangue no olho, né? Tipo assim, cara, eu preciso do recurso também. Então eu trago isso em todo episódio. Nem tudo é culpa da equipe de vendas. Às vezes o cara não tem recursos, o cara tem um baita problema logístico, ele tem um produto totalmente desposicionado, a gente tem um brand que não alcança o cliente, o produto dele não gira na gôndola, enfim, tem milhares de outras, né? E eu acho que tem um pouco disso. E às vezes a sensação que dá é o contrário. É aquela empresa muitas vezes que investe no time, investe em treinamento, leva para convenção em Dubai, dá recurso e falta exatamente esse apetite, né? Esse tesão, como a gente gosta de falar. Mas eu acho que aqui a gente tem que fazer um reconhecimento que é assim... Vender não é fácil, né? Mas não mesmo. É o trabalho de desgaste, você tem que... Só para se locomover pelas cidades, para você chegar na frente do cliente... cara, a gente tem que valorizar os profissionais de vendas e realmente colocá-los no lugar que de fato eles precisam estar dentro das empresas, né? Sem venda não existe empresa, assim de simples. O Arthur, eu ganhei na NRF desse ano um disco de vinil de um cara chamado Arthur Red Motley. Ele foi um publicitário da década de 60
que ele, como publicitário, né, fazia propaganda, mas precisava vender e começou a perceber o seguinte: eu preciso fazer propaganda, mas eu preciso gerar fluxo, não preciso gerar conversão. E ele criou um treinamento de vendas que foi gravado num disco de vinil. Eu tenho esse disco de vinil original que eu ganhei esse ano. E a frase, né, o título do disco de vinil é: nada acontece até que uma venda seja feita. Exatamente. Né? E eu acho que o que a gente está vivendo é exatamente o retorno da importância do papel do vendedor. Porque, assim, principalmente quando a gente começa a perceber, cara, tudo que é transacional tende a migrar para o digital. Beleza, é só preço, vai lá, né? Faz a cotação, compra pelo e-commerce. O time de vendas, principalmente nessa era que a gente vive hoje de tanta comoditização, é ele que vai ser o diferencial. E reconhecer esse poder, e por isso que quando eu vejo empresas buscando cada vez mais ferramentas, tecnologia para apoiar o time comercial, investindo cada vez mais em treinamento, eu tenho essa sensação, né? Como eu sou especialista em treinamento de equipes de vendas, esse ano de 2025, a gente está no mês 4, eu bati a meta do ano no 4º mês. Né? Então, assim, a demanda, preciso capacitar meu time, preciso entregar mais meu time, preciso motivar meu time, preciso ampliar, né, a consciência do meu time. Eu vejo esse esforço. Tecnologicamente falando também, a gente vê um investimento cada vez maior em tecnologia, principalmente como apoio a vendas, independentemente das dificuldades de adoção. E a gente precisa fechar essa tríade, porque se nada acontece até que uma venda seja feita, esse cara tem que se sentir importante, esse cara tem que se sentir valorizado, esse cara precisa saber utilizar os recursos que estão à disposição dele, reconhecendo que ele faz a diferença no processo de negociação. Eu acho que tem também uma mudança de competências, que essa... Né, venda não é sobre sangue, suor e lágrima, né, o que você falava, né? Eu preciso queimar sola de sapato, claro que precisa. As coisas acontecem na rua e sempre acontecerão, né? Mas eu acho que assim, esse vendedor mais planejado, né, ou que entende a importância de um entendimento mais técnico do seu cliente. E o técnico não quer dizer... Você precisa conhecer do negócio do cliente melhor que ele. Essa história. Então você precisa se aprofundar. Você vai entender a partir de um diagnóstico aquilo que você pode fazer e você vai se planejar para fazer. E a tecnologia, os processos, tudo isso tem que estar a serviço disso. E não o contrário, né? Então eu vejo aí uma mudança interessante da gente conseguir trazer mais gente. Lá no Rio a gente falaria cabeçuda, né? Mais gente inteligente, gente esperta, gente estruturada, gente com skills de planejamento, independente do perfil de produto que você está vendendo. Se é business to business, se é business to consumer, né? Então a gente falava lá do modelo da Ambev. Um dos aspectos mais importantes da rotina, e eu passei muito tempo naquele lugar, era, cara, você colocava as metas, mas depois você tinha um momento do vendedor se planejar para o dia. Exatamente. E ele chegava na frente do ponto de venda, ele abria ali ele sabia o que ia fazer naquele cliente. Ele sabia o que ele tinha que vender naquele cliente, como tinha que vender. E é disso que a gente está falando, né? Eu estou falando trabalhei na Ambev até 2000 e pouco. Nós estamos falando desses mesmos conceitos que estão aqui agora para ajudar a equipe. E acho que tem um pouco disso, quando se traz essa coisa da mudança de competência. Se a gente for parar para pensar historicamente falando, vendedores foram forjados a não pensar. Eu queria alguém que decorasse, eu queria alguém que manipulasse, eu queria alguém que muitas vezes enganasse. A gente pega a história, sabe? Aí eu falo história mesmo, da venda, né? As primeiras equipes de vendas, lá na época da Revolução Industrial, as primeiras equipes profissionais de vendas, os treinamentos dos caras é o seguinte: o bom vendedor não deixa rastros. Porque você não tinha Código de Defesa do Consumidor, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha Reclame Aqui, né? Então, assim, o negócio era você escoar a produção. E esse cara era um cara que era assim, sola de sapato, volume, bate na porta, compre batom, seu filho merece batom e faça acontecer. E hoje a gente vê uma mudança muito grande. A gente contrata ainda vendedores que são excelentes comunicadores, entrega para eles uma planilha Excel em algum momento e diz assim: analisa esse troço e faça a sua gestão de território. E o cara fala: mas eu não... Né? Eu já vi vendedor que não sabe o que é um year-to-date, não sabe o que é um match, não sabe, porque não foi formado para isso, né? E eu acho que, juntando com essa nossa primeira conversa, o que você entende que seja... Porque tem uma coisa que é nossa, de autodesenvolvimento, né? Mas tem uma mudança cultural, que a gente começou a falar aqui no começo, e até essa própria questão de... os vendedores... Não era uma característica valorizada do vendedor ser inteligente, era valorizado ser insistente, né? E hoje a gente está precisando
formar gente diferente. Antigamente você tinha aquele cara que não deu certo em nada. Hoje em dia você pega um engenheiro, o agrônomo, o nutricionista, e esse cara técnico é quem está na área de vendas, porque ele conhece com profundidade o segmento do cliente, o negócio onde ele está inserido. Até outro dia o vendedor estava focado em bater a meta dele. Hoje ele entende que para ele bater a meta dele, ele tem que ajudar o cliente, né, a bater suas próprias metas. E aí eu queria ouvir de você assim, como que você enxerga o papel da organização? Não só na contratação, pegar esse cara pronto, mas na formação e no desenvolvimento desse time de vendas. Eu acho que isso que você está trazendo é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas com relações diferentes com a sua força comercial. E nas que eram mais exitosas, a gente colocava os vendedores, a equipe comercial como um todo, como de fato os reis da empresa. E a gente incutia na empresa a mentalidade de que todo mundo trabalha para vendas naquela empresa. Então existem os vendedores, existem os facilitadores de venda, assim de simples, assim de clichê, assim de tonto, mas a atitude disso definitivamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em treinamento e desenvolvimento de vendas lá atrás também, 1700 e bolinha. Mas eu acho que isso, as companhias mais exitosas, elas investem em formação, investem num processo de recrutamento muito bem estruturado, por alguns aspectos, né? Pegar essa pessoa que está com fome, mas também a pessoa que tem aderência à cultura daquele lugar. Não adianta, né, pegar um cara mais durinho para trabalhar num negócio que requer mais flexibilidade. Mas E é uma jornada de formação, né, cara? O tempo inteiro trabalhando com as perspectivas, com as possibilidades. E acho que uma das coisas, né, é muito curioso. Eu tive num cliente gigantesco de bens de consumo e aí você tem dentro de muitas dessas empresas, você tem uma busca por padronização e por excelência em execução. Né? E aí, cara, é tão simples quanto você realmente garantir que você tem as ferramentas para brilhar nessa execução e depois você possa comprovar para a tua empresa que você está brilhando. Eu gosto muito do termo, daquele conceito que chama loja perfeita ou fotografia do sucesso. Que é o PDV de sucesso. Você sabe o que é o sucesso quando você realmente entra no lugar e ele está executado conforme aquilo. Então tem uma coisa de planejar bem, mas tem uma coisa que acho que a equipe de vendas, no geral, os vendedores de alta performance conseguem fazer bem, que é conseguir ter o seu planejamento, mas ter uma execução irretocável. Né? E obviamente essa execução irretocável garante o alinhamento com aquilo que a empresa quer e evidencia, se a execução estiver bem pensada, evidencia todo o benefício para o cliente de ter essa execução perfeita. Resultado, no final das contas, né, a ideia é tornar esse processo cada vez mais cíclico. E o que a gente percebe é que a gente está adicionando camadas, né, ao profissional de vendas. A gente não está simplesmente dizendo assim, era desse jeito e agora é desse jeito. Não, é um vendedor ambidestro, porque ele tem que ser muito bom planejador, ele tem que conseguir fazer uma excelente execução, ele tem que ser ágil, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar para o processo, ele tem que ser digital, mas ele não pode perder a humanização. Então a gente está falando de uma ambidestria mesmo, né, de você ser capaz de entregar muito. E eu acho que isso vem, né? E até para a gente ir caminhando aqui para o final, eu acho que isso vem de uma exigência de mercado, independentemente dos desejos da empresa, né? Eu acho que tem um mercado consumidor aí que está exigindo uma postura diferente. Acho que um dos termos que a gente mais ouviu aí nas últimas NRFs foi hiperpersonalização, né? Como que a gente consegue entregar valor para o nosso cliente, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, e aí você pode misturar todos os assuntos agora. Tá, você pode misturar CRM, inteligência artificial, com formação de equipe, com competência, para falar desse assunto que não é uma questão de hype, é a exigência do mundo hoje. Eu de vez em quando faço umas palestras falando sobre hiperpersonalização e eu abro sempre dizendo assim, uma novidade. Agora a gente pode fazer hiperpersonalização. Que conceito novo, incrível, desde 1993, quando eu ouvi pela primeira vez dois práticos, nem eram teóricos, o Don Peppers e a Martha Rogers falando do 1 a 1. E falando que a gente podia individualizar o tratamento do cliente, né? E naquela época aquilo era mais visão, né? Pouquíssimas empresas tinham recursos para conseguir fazer, nem recursos humanos capacitados e nem recursos tecnológicos para subsidiar essa atitude. Mas, no final das contas, né, indo um pouquinho para além,
O que eu acho espetacular desse mundo com potencial de hiperpersonalização é que não adianta você ter dados, você tem que ter inteligência sobre isso e você entender o comportamento de compra, seja B2B ou seja B2C, né? Porque eu estou falando talvez do mercadinho do seu Manuel e da lojinha da Dona Carol e que esses caras aqui, eles têm necessidades específicas, e eu não estou falando só de aspectos concretos do negócio, como frequência de compra, sortimento e tal. Sempre você pode melhorar isso, mas às vezes o seu Manuel é um cara que é mais empreendedor. E a Dona Carol é uma pessoa que prefere pagar à vista, né? Então, você tem vários comportamentos aqui que, de novo, você conhecer esse cliente e você conseguir fazer com que a tua atuação lá seja hiperpersonalizada, você vai ter o programa de mercado para Dona Carol e o programa de mercado para o seu Manuel. E quanto mais hiperpersonalizado, mais efetivo ele vai ser. E isso se transpõe para a vida de um consumidor, né? E aí a gente leva em consideração também um aspecto importante, quer dizer, tem duas coisas que eu gosto muito de falar, que é relevância e pertinência, né? E nós, latinos, não temos problema de compartilhar nossos hábitos de compra, os nossos dados, se a gente vir benefícios de volta. Então, essa mesma lógica vai para Marcelo consumidor, para Dona Carol consumidor ou para o seu Manuel consumidor. E aí poder oferecer para o seu Manuel aquilo que ele quer comprar no momento certo, na fase correta do mês, no horário que ele quer comprar, com o estímulo adequado para ele. E aí eu estou falando de estímulo que vai desde de uma criação de uma peça publicitária que é individualizada para ele, ou até a forma de me comunicar com ele em qualquer canal que seja, né? Isso cria, obviamente, conexão e dessa conexão vem a conversão, né? Então, acho que esse mundo hiperpersonalizado traz esse tipo de benefício. Coisas que eu adoro falar, fidelidade, seja business to business ou business to consumer. Fidelidade, eu posso usar o mesmo motor de fidelidade que serve para todo mundo, mas se para você o teu benefício que você prefere é cashback, eu posso te fazer campanhas específicas disso. Ou se eu conheço outro que eu sei que é uma compra por volume para ter preço, ou se vai ser prazo de pagamento, ou se vai ser qualquer elemento hiperpersonalizado vai fazer com que a gente tome ações mais efetivas. Perfeito. E no contexto do vendedor, eu acho que isso se torna meio que uma obrigação, né? Porque, de alguma forma, as campanhas de marketing, a estratégia de empresa, ela fala com um nicho. E, na teoria, o vendedor fala com o indivíduo, fala com aquela empresa, com aquela pessoa. Então, assim, o marketing fala com um grupo de pessoas parecidas. O vendedor, ele deveria tratar cada cliente como único, né? Eu falo exatamente isso, É mesmo? Carol. Eu copiei de você, será? Não, claro que não. Mas mais provável de eu ter copiado de você. E eu falo muito disso quando a gente vai falar sobre a indústria e o varejo, né? Porque a indústria, no geral, ela define um segmento target, aí a partir daí ela cria um segmento, um cluster, qualquer nome bonito desse, aí ela vai fazer uma persona e tal. E o varejo, ele tem a transação, ele tem o cupom fiscal da tua compra lá. Então, acho que são características do negócio que a gente precisa entender para triunfar. E vira meio que uma expectativa. Seja, sei lá, eu vou numa loja comprar uma roupa, tô saindo da minha casa. Eu tô esperando que aquele cara me trate como única, né? Se eu vou receber um fornecedor na minha lojinha, eu quero que esse cara tenha dado uma geral aí para saber, inclusive, me orientar. Porque eu tenho, sei lá, quantos SKUs para gerenciar. Ele é especialista naquela categoria, me dá uma dica, né? Se eu sou de uma grande rede de supermercado, ou se eu sou, sei lá, de uma outra empresa, eu preciso saber o que esse cara traz de novidade para mim, né? Porque, no final das contas, eu acho que se espera hoje que o vendedor ensine sempre algo novo para o cliente, que o cliente está ali no mundinho dele, esse vendedor, ele se relaciona com outras pessoas com desafios parecidos com os dele. Ele precisa, de fato, hiperpersonalizar essa abordagem. Então, não é mais personalizar, né? Cara, não é porque... Sabe quando você vai na loja de roupa e fala, esse aqui tem saído muito. Pô, então eu não quero. Exatamente. Né? Porque tudo que eu não quero é chegar no lugar e tá igual a outra pessoa. E se você for pensar, é tão estúpido quanto aquilo daquele restaurante que a gente está habituado aí, que você chega lá e vai perguntar, Dona Carol, a senhora quer o de sempre? Quer o de sempre? Pô, não, né? Eu quero experimentar o cardápio inteiro. E eu acho que tem essa pegada. E eu acho que tem um terceiro ponto que é cada vez mais fundamental e que eu acho que aí, né, toda essa inteligência de dados ajuda, né? Como é que ele assume o controle da venda? Porque sem informação eu fico refém.
Então eu não posso, como você deu esse exemplo pra gente, né? Eu não posso chegar lá e o comprador ter mais informação sobre o nosso relacionamento do que eu, né? É super legal, sei que a gente está acabando o tempo. Não, mas vamos assim, nessa. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei que a gente fazia cálculo de margem para o ponto de venda. E na argumentação, olha que sofisticação, eu estou falando do ano de 97, 98. Você trazia para o cara e falava, você está girando tantas caixas de produto aqui, você compra meu produto por 10 e vende ele por 13,5, qualquer coisa desse jeito. Você compra X caixas da concorrência. Sim. E você está comprando da concorrência para o preço de 8, que é mais baixo que o meu, só que você está vendendo por 9. Então você ganha 3,5%. 35% mais comigo e você ganha 10% com o outro. E a hora que você faz o cálculo do volume... Adorava isso. Cara, e você mostra... Cara, às vezes você migrava de 10% de market share dentro de um cliente para 50% de market share, mostrando para ele. E é sobre isso, cara. É você ter os argumentos corretos, o vendedor certo, motivado, vai mostrar aquele negócio e... Pô, só que hoje você pode contar com a ajuda da tecnologia, pois é, né? você não tem que fazer essa conta. Eu lembro que uma vez eu fiz isso com coco, sabe? A gente queria botar uma pizza no freezer, cara, não tem espaço. Eu falei, mano, tem um freezer ali que tá no modo refrigeração lotado de coco. Você ganha o quê? 50 centavos por coco vendido, né? Então, essa lógica, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que como você falou, né? Acho que a venda presencial, o olhar do vendedor, aquele dado que só ele vai conseguir pegar, aquela informação essa que ele consegue capturar do cliente, quando a gente consegue combinar isso com uma base, né, que permite a gente 300 milhões de análises, é muito mais fácil que a gente consiga devolver algo de muito valor, né? E nesse mercado onde está tudo sendo cada vez mais comoditizado, a gente está sendo cada vez mais pressionado a diminuir margem. Você trabalha com varejo, sabe como é isso? Os caras estão cada vez mais procurando como é que eu ganho dinheiro com esse negócio sem ser com varejo, né? Eu tenho um espaço enorme aqui, com a margem desse tamanho, dá-lhe a colocar LED em tudo quanto é canto, fazer cartão private label, etc e tal. Então, assim, eu acho que o vendedor ele tem que entender que ele é esse cara. Eu até uso uma imagenzinha, pena que eu não tenho ela aqui, depois talvez eu consiga colocar ela, que é um caminho, eu fiz com meus filhos esses dias, é o caminho desenhado, o design, né, e o caminho percorrido, que é aquela hora que você corta o caminho, né? E assim, quem vê esse caminho sendo percorrido é o vendedor, é ele que tá lá sentindo o dia a dia do cliente e conseguindo capturar a informação, e se ele alimenta essa base, o processo trabalha cada vez mais a favor dele. Faz sentido? Faz total sentido, Carol, e eu fico pensando que assim, tem nós de vendas, tá, gente? Eu acho que a gente tem que, dentro desse processo todo, entender quais são os benefícios de algumas coisas. Por exemplo, ter um portal de cliente, onde o cliente entre lá para saber onde está o pedido dele, o que está acontecendo com a entrega e tal. Sem precisar lidar para o vendedor, é um baita benefício. Onde o cara possa ir lá e pedir material de marketing, onde ele possa ir lá e ver quais são as campanhas disponíveis, onde ele possa ir lá e entender uma recomendação de pedido. Isso só vai ajudar a nossa equipe comercial, né? Só vai ajudar a gente, porque você vai fazer a gestão do cliente, você vai fazer a gestão do giro do produto, você vai fazer a gestão da satisfação daquele cliente, com dados, com elementos, para de fato a gente conseguir trazer para ele o melhor benefício. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, aquilo, né? Exatamente. Não é venda digital, venda presencial, é venda híbrida, sabe? A gente está nesse mood agora. Marcelo, olha, aula, né, para variar. Eu ficaria aqui conversando com você, mas para a gente poder fechar, eu tenho que fazer aquela minha pergunta, né, que é clássica aqui já do nosso programa, que é a seguinte. Quero que você deixe aqui para nossa audiência 2 dicas do Marcelo, para essa galera aqui. Para bater meta de vendas, tananã. Para bater meta da vida, tana. Complete as lacunas. Eu acho que para bater meta de vendas é conhecer o cliente melhor que ele mesmo. Clichêzão. E se preparar para isso, para oferecer para ele um conhecimento do business dele que ele não tem, ou identificar as oportunidades que ele não enxergou e ser propositivo para ele. Acho que isso é junto com a raça, com a gana, com essa fome que a gente falou. E acho que para a vida,
putz, não tem nada fácil, né, gente? Pelo menos na minha vida, não. Você tem que ralar pra cacete. E de verdade, aqui eu acho que a gente, infelizmente, tá tendo um momento de um confronto de gerações com muita gente nova que desiste rápido. E acho que a gente vai ter uma ressaca disso daqui a pouco, né? Porque não adianta, as coisas não caem do céu, né? Tem que ralar pra cacete. O que, graças a Deus, a gente está conseguindo viver como um momento de mundo é que as empresas têm mais equilíbrio, né? Ou buscam mais equilíbrio e elas entendem que você precisa ter tua vida pessoal, elas entendem que você precisa ter teus hobbies, né? Que você precisa estudar mais para se aprimorar. E não só se matar de trabalhar, né? Eu acho que se matar de trabalhar é uma obrigação, mas eu vejo um mundo muito mais equilibrado, então essa talvez seja a minha dica. Maravilhoso. Toledo, obrigado, tamo Valeu, junto. Espero que a gente se encontre antes de Nova York. Não, pelo amor de Deus, cara. Nova York. Só se for na rua Nova York. Pode ser. Galera, até o próximo. Segundou, bora bater meta.